Josué capítulo 10, eu quero reler apenas o verso 14 e com este verso nós prosseguiremos na palavra que Deus nos deu para este dia. Diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Eu não sei se alguém aqui já teve ou ainda tem um carro velho, um carro bem usado. Eu já tive um tempo de possuir uma maravilha dessas, que vez por outra dava um problema sério. E uma vez ele me deixou literalmente no prego, numa rua muito movimentada, sozinho. Oh, que luta, Jesus, é você empurrar um carro sozinho para ter que tirar da rua para não prejudicar o trânsito. Imagine um homem com essa musculatura toda que eu tenho, empurrar um carro e tirar sozinho da rua. Foi uma luta difícil. Fato é que enfrentar uma luta sozinho, qualquer que seja, é muito complicado. É difícil lutar sozinho. Quando você está num sufoco, numa luta, e de repente chega alguém para lhe ajudar, você já fica aliviado, já se sente melhor, porque tem ajuda, tem alguém para lutar com você. E se esse que vem lutar com você, que vem lhe ajudar, é alguém muito forte, muito capaz, é alguém que pode resolver rapidamente o seu problema, então a luta se torna muito mais leve, muito mais fácil de ser levada adiante. Hoje eu quero olhar para esse texto de Josué, capítulo 10, para entender que aquele que tem uma aliança com Deus, tem alguém que luta por ele. E se Deus luta por nós, queridos, a vitória sempre é certa, porque Ele é o Deus poderoso para dar vitória a todo aquele que tem uma aliança com Ele. No texto que lemos, no capítulo 9 ainda, Josué, mesmo meio sendo enganado, ele fez uma aliança com os moradores da cidade de Gibeão. Os gibeonitas chegaram lá disfarçados de quem vinha de longe, com roupa velha, e acabaram fazendo uma aliança com Josué. Quando os reis da região de Canaã, região que estava agora sendo prometida a Israel, e eles estavam começando a possuir esta terra, quando os reis souberam que Josué já tinha conquistado Jericó, já tinha conquistado a cidade de Ai, e já havia feito uma aliança com Gibeão, eles então resolveram lutar contra Josué. Mas talvez por medo de atacá-lo diretamente, resolveram logo punir aquela cidade que havia feito uma aliança com ele. Atacaram Gibeão. 5 reis. Na época não se falava de nações, mas de cidades-estados, cidades que tinham um rei. 5 cidades grandes e seus exércitos foram lutar contra os gibeonitas. E eles mandaram um pedido de socorro a Josué. Não nos deixe aqui, socorra-nos. E Josué foi socorrê-los por quê? Porque ele havia feito uma aliança com eles. E ele entendia que a aliança é algo que não pode ser quebrado, mas que quem está numa aliança precisa ajudar o outro, precisa lutar pelo outro ou com o outro para ajudá-lo a vencer. Porém, nós vamos ver, queridos, que a aliança que Josué tinha com o Gibeão era muito menos comprometedora do que a aliança que Deus tinha com Josué. A aliança de Deus era maior. Se Josué sai em socorro de Gibeão, mas ele vai ver que Deus prometeu lutar por ele e lhe dar vitória. E nós podemos ver que Deus luta por aqueles que confiam nele,
luta por aqueles que têm uma aliança com Ele, porque Deus é fiel para dar vitória àqueles que estão numa aliança com o Senhor. Olhando no verso 6 em diante que nós lemos, a primeira coisa que vemos é que Deus promete dar vitória ao seu povo. Quando o pedido de socorro chegou, Josué juntou o exército para ir lutar a favor de Gibeão, e Deus disse a ele: olha, não temas, porque eu lhe darei vitória, eu entregarei estes reis todos na sua mão, nenhum deles vai escapar. Havia ali uma ordem de Deus: não tenha medo de entrar nesta luta, porque essa ordem estava seguida de uma promessa: eu darei vitória a você. Para Josué e para nós, queridos, quando deixamos de acreditar, quando deixamos de crer, e por isso deixamos de acreditar na vitória e lutar por ela, nós estamos em desobediência. Porque deixar de acreditar na vitória de Deus é incredulidade, uma vez que Ele promete estar conosco e nos dar vitória em todas as coisas. O medo tira a coragem, a habilidade de lutar as batalhas de Deus. Às vezes, diante de lutas grandes, dentro da própria família, e quem não passa por lutas na família? Às vezes, diante dessas lutas, nós nos acovardamos porque pensamos apenas nos nossos recursos. Mas foi Deus quem disse: eu darei vitória a você, Josué, eu lutarei por você. E Josué, confiado então no socorro de Deus, na aliança com Deus e na sua disposição de lhe dar vitória, ele acreditou e, portanto, partiu para a batalha. Quem confia em Deus não foge de batalha, não foge de luta, não teme a luta, quando entende que Deus está conosco e sempre nos dará vitória. Quando Josué vai para a luta, ele tem uma fé inabalável que enfrentaria 5 reis contra um exército que ainda estava em formação, mas Deus estaria com ele. Alguém já disse que se tiver só Deus e um crente, não importa quantos estejam do outro lado, o lado que Deus está é o lado que tem maioria e o lado que tem vitória certa, porque Deus é o que garante a vitória, aleluia. Nós podemos confiar nas promessas de Deus. Deus prometeu nos abençoar, Deus prometeu estar conosco, Deus prometeu que nos daria vitória, e nós podemos estar certos que Ele cumprirá a sua promessa. Quando Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 20, ele diz: todas as promessas quantas há em Deus, em Jesus, elas têm o sim, o cumprimento, a garantia, porque Ele é o Deus que veio para habitar em nós, e é a garantia da aliança de Deus conosco. Se Gibeão podia pedir socorro a Josué por ter feito uma aliança com ele, e Josué pôde ir à batalha na certeza da vitória, porque havia uma aliança entre eles e Deus, era o povo de Deus. Nós também podemos ter a certeza de não estarmos sozinhos nas nossas lutas, porque Deus é aquele que tem uma aliança conosco por meio da cruz de Cristo, pela qual nós entramos na família de Deus. Aleluia. Josué então vai para a batalha, e quando você lê o texto, você vê que Deus colocou pânico nos inimigos. Como Deus fez isso? É porque Deus entrou na batalha. E diz o texto que Deus fez chover pedras, granizo. Deus fez chover pedras sobre o inimigo. Josué lutou e com a sua espada matou alguns. Mas o texto nos diz aí, no verso 11, que Deus matou mais gente com a pedra do que Josué com a espada. Porque Deus, quando entra na luta, Ele entra
para garantir vitória, mas isso não quer dizer que nós não vamos lutar. Josué, o texto nos diz que ele passou a noite em marcha para chegar até onde o exército inimigo estava. Os estudiosos calculam que eram cerca de 35 quilômetros de distância, porém, numa diferença de 1.000 metros de altitude. Josué subiu a noite inteira em terreno acidentado, subindo, o que deve ter levado aí pelo menos umas 10 horas de marcha para chegar lá. Chegaram certamente cansados, mas chegaram de surpresa, atacaram. Porém, não foi a espada de Josué que garantiu a vitória, mas a intervenção de Deus que fez com que o inimigo ficasse apavorado. Imagine uma coisa, você pode ser treinado para enfrentar a espada, mas quem está treinado para enfrentar chuva de pedra do céu? Não havia exército treinado para isso. E agora a vitória foi esmagadora. Apesar de Josué não ficar de braços cruzados esperando que Deus fizesse alguma coisa, ele entrou na batalha, mas Deus entrou com ele. E a parte difícil foi Deus quem fez. A parte fácil ficou com Josué. Nós entendemos, queridos irmãos, que nas nossas lutas não podemos ficar apáticos. Não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos lutar dentro das dificuldades que aparecem para nós. Porém, uma coisa nós temos por certo: Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. A parte fácil da luta cabe a nós, mas a parte difícil cabe a Deus e Ele vai fazer. Se na nossa família há alguém que ainda não confessa a Jesus, a parte fácil é nossa. Nós oramos, nós falamos de Jesus, damos bom testemunho, convidamos para vir à igreja. Agora a parte difícil quem faz é Deus. É Ele que muda o coração, é Ele que fala a alma, é Ele que toca na vida, é Ele que convence o homem. E portanto, porque Deus está disposto a fazer a parte difícil, faça a parte fácil. Faça a parte que lhe cabe, faça a parte que está ao seu alcance. Josué entra na luta, mas Deus é quem garante a vitória, aleluia. Nós temos a certeza, queridos irmãos, que Deus lutando por nós, fará com que coisas extraordinárias aconteçam. Quantas vezes nós vemos Deus agir em favor de seu povo e surpreender com a vitória que parecia que não aconteceria mais. Porém, quando nós também agimos confiados na vitória que Deus nos dá. A promessa de vitória não é um convite a nós ficarmos sentados, é um convite a nós nos levantarmos e batalharmos com a certeza que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, e Ele nos dará a vitória que nós precisamos, aleluia. E aí o texto vai dizer ainda que a vitória estava chegando, mas parece que o fim do dia também estava chegando. E se a noite chegasse, ficaria mais fácil para o inimigo fugir. Mas Josué conhece quem é o Deus que tem uma aliança com ele. É o Senhor do tempo, o Deus que manda ao tempo e ele para. Deus dá ordem ao tempo e ele volta. Deus dá ordem ao sol, à lua, às estrelas. A ciência calcula que hoje existem trilhões de galáxias, cada uma delas com alguns bilhões de estrelas e planetas. Há mais de 100 sextilhões, eu não sei nem se a gente consegue botar os números todos no papel, nessa quantidade. Há mais de 100 sextilhões de planetas e estrelas no universo. E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Aleluia! Isso aqui é a memória.
Isso aqui é conhecimento, isso aqui é extraordinário. A ciência, eu não tenho um catálogo de todos estes astros, mas Deus chama pelo nome cada uma delas, porque Ele é o Senhor que é dono do universo. Quando você sabe quem é o Deus a quem você ora, você pode orar com ousadia, pode orar com confiança, pode orar com extrema ousadia, sabendo que Deus é capaz de atender a oração mais absurda que alguém tiver coragem de fazer, se tiver de acordo com a sua vontade. E Josué vai fazer uma oração que ninguém nunca fez. É interessante você olhar que o texto diz assim: nem antes, nem depois desse dia, Deus nunca atendeu uma oração como essa. Mas Josué é depois de Abraão. Abraão já tinha orado. Abraão era um homem de oração. Ele já tinha falado muito com Deus. Josué vem depois de Moisés. Moisés era um homem de oração, que Deus disse que falava com ele cara a cara. Abraão, Deus chamou de meu amigo Abraão. Eram homens de oração. Mas Josué teve a ousadia de fazer uma oração que ninguém tinha feito ainda. E o texto diz, no verso 12, que Josué falou com Deus. E na confiança dessa sua oração, ele deu uma ordem e disse: Sol, detenha-se lá em Gideão, e tu, lua, pare lá no vale de Aijalon. E o texto diz que Deus ouviu a oração e atendeu. E assim o sol se deteve no meio do céu, o dia se prolongou, a noite não chegou, o inimigo não teve escuridão para fugir, de forma que Deus deu vitória completa a Israel. Eu estava ouvindo Marcus Eberlin, um cientista, um doutor em química cristão, e ele dizendo que quando se analisa esse cenário, o Sol parar num determinado ponto geográfico e a Lua parar em outro ponto geográfico e não saírem daquela posição, significa que Deus não parou o Sol apenas, nem parou a Lua apenas. Significa que Deus não parou nem só a Terra também, mas segundo ele, que é um doutor em ciência, Deus, para que essa configuração se mantivesse, Deus parou o universo. Eu não sei o que aconteceu, porque a Bíblia não é um livro científico, mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser fazer, e Deus ouviu a oração ousada de Josué e parou o universo para que ele tivesse vitória. A ousadia na oração, queridos, vem da confiança decorrente do conhecimento de Deus que nós temos na palavra e na experiência. Você quer ver alguém que ora com ousadia? É alguém que conhece Deus, alguém que lê a palavra e sabe quem Deus é, o que Ele pode fazer, qual é a extensão do seu poder, qual a força do seu braço, qual é a imensidão da sua autoridade sobre o universo. Aleluia! Quem conhece esse Deus sabe que Ele é capaz de atender a orações extravagantes, ousadas, difíceis. Aleluia! Quem conhece Deus na oração também é capaz de saber quanto Ele pode fazer. Infelizmente, há pessoas que, mesmo dizendo-se cristão, não têm hábito de oração e nem muito menos ousadia para orar. E às vezes faz orações repetitivas, acanhadas. Não é que Deus não ouça orações as mesmas que nós fazemos, mas quando olhamos para textos como estes, queridos irmãos, nós entendemos o Deus que ouve a oração, o Deus que tem prazer na oração,
o Deus que nos manda orar, é o Deus que está disposto a atender a oração que nós fazemos em confiança à sua capacidade, porque esta oração grande, ousada, ela honra a Deus, porque reconhece que Ele e só Ele pode fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Deus atende a nossa oração. Deus atendeu a oração de Josué, e nós podemos e devemos orar com ousadia, porque Deus, além de Ele pessoalmente atender a nossa oração, como crentes em Jesus, por ter uma aliança com Deus, Deus ainda nos deu um intercessor no céu e outro dentro de nós. Lutar sozinho é difícil, orar sozinho pode ser difícil. Agora, quando o crente ora, ele nunca ora sozinho. Quando o crente ora, há um Espírito Santo dentro dele que interpreta a sua oração, que traduz a sua lágrima, que leva a Deus a sua petição. E ainda há no céu um intercessor ao lado do Pai que diz: Pai, atenda esta oração, porque eu tenho uma aliança com esta pessoa. Aleluia! Quem tem dois intercessores não ora sozinho, não luta em oração sozinho. Ele tem a certeza de poder orar e ser ouvido. Se isso não for um incentivo a nós orarmos mais, queridos, eu não sei o que poderia nos desafiar a incrementarmos a nossa vida de oração. Saber que Deus ouve e que nós temos intercessores para levar a nossa oração ao Pai. Aleluia! Eu ouvi a história de uma igreja nos Estados Unidos. Eles compraram um terreno, mas uma parte do terreno era uma colina. Na parte mais reta do terreno, eles construíram a igreja. Mas as leis quanto à construção nos Estados Unidos são muito rigorosas. Aqui alguém constrói um prédio comercial e não deixa estacionamento nenhum e fica assim mesmo. Lá não. Todo prédio comercial tem que ter muito espaço de estacionamento. Quando você vê nos filmes, aquelas universidades, aquelas escolas têm pátio gigante de estacionamento, porque tem muito carro e não pode ficar atrapalhando a rua. Chegou um fiscal e disse: a igreja não pode ser inaugurada, porque o prédio está pronto, mas não tem espaço para o estacionamento. Vocês têm que tirar essa colina daqui e fazer o estacionamento. E o pastor disse: e agora? Não tem dinheiro. Como é que a gente vai fazer isso? Mas era um homem de fé. E ele leu da palavra: se disseres a este monte, saia daqui e se transporte para ali, assim será feito. Ele convocou a igreja para uma campanha de oração. Irmãos, a inauguração da igreja está marcada para daqui a um mês. E eu creio que Deus vai nos dar essa vitória. Mas vamos entrar numa campanha de oração para Jesus tirar esse monte daqui. Alguém achou que o pastor estava meio maluco, meio doido. Mas a igreja orou. A igreja começou a campanha de oração. E uns dias depois, o pastor estava em casa, chegou alguém lá fora chamando. Pois não, olha pastor, é o seguinte, é porque eu sou o mestre de obras de uma grande construtora. Nós estamos fazendo um shopping na cidade. Mas faltou areia. Faltou areia para a construção. E eu vi que aqui atrás da igreja tem um morro de areia. E se o senhor autorizar, a gente tira a areia todinha. E para pagar, a gente ainda faz o estacionamento do lado para a igreja. E o pastor disse: pô, pode começar agora, que está marcado para daqui a 30 dias a inauguração da igreja. Às vezes nós esperamos que Deus faça milagres de uma forma diferente, mas Deus sabe operar, Deus sabe agir. O que é certo, queridos irmãos, é que Ele pode fazer. Quando nós cremos, quando nós oramos, temos certeza, Deus ouve. Quando a oração é ousada, tenha certeza, Deus pode fazer. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3 e o verso 20, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais
do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A sua oração mais ousada, mais extravagante, não é nada para Deus. Se você pensa, não sei se eu vou continuar orando pelos meus parentes, eu já falei tanto, eu já convidei tanto, mas eles não querem saber de Jesus, eles estão numa vida tão distante de Deus. Eu posso lhe garantir, ore com ousadia, porque Deus ouve a oração ousada de quem acredita que Ele pode fazer coisas extraordinárias. Josué não ficou pensando, será parar o sol, será parar a lua? Não, ele disse, sol pare aí, e lua detenha-se aí, porque Deus havia dado vitória, ou prometido vitória a ele. Ele orou com ousadia, e o texto diz, nem antes, nem depois desse dia, houve alguém a quem Deus ouviu desta maneira, como parou o sol por causa da oração de Josué. Aleluia. A verdade que temos nesse texto, queridos, é válida para nós, hoje também. Deus luta por seu povo. Deus luta por nós. 2024 pode ter sido um ano de muita luta, mas tenha certeza, você não lutou sozinho. 2025 vai ter luta? Vai. Grande ou pequena, não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus lutará por nós também no ano que vem, e Ele nos garante vitória. Porém, nós precisamos estar preparados para fazer aquilo que é a nossa parte. Qual é a nossa parte? É crer, é agir por fé, é confiar, é orar. Essa é a nossa parte. A fé vem pela palavra. Então, se você quer ter mais fé, leia a palavra. Coloque na sua agenda ler a Bíblia todo dia em 2025. Se você não fez isso em 2024, leia a Bíblia todo dia em 2025, porque palavra é combustível para a fé. Quanto mais você conhecer o Deus da palavra, mais você terá fé para falar com Ele. Aleluia. A oração fortalece a nossa confiança em Deus. Portanto, reserve mais tempo para a oração em 2025. Porque nós precisamos, queridos, viver na dependência deste Deus. E não há melhor maneira de demonstrar isso senão por nossa vida de oração. Tenha certeza de uma coisa: se você não colocar as prioridades na sua agenda, ela será gasta com qualquer coisa que surgir de acordo com as circunstâncias. Não preencha a sua agenda só com o que aparecer ou com o entretenimento que tem de sobra por aí. Preencha a sua agenda com aquilo que fortalece a sua fé, a sua comunhão com Deus, e você vai orar com mais ousadia, e você vai agir com mais fé, e você vai caminhar com mais segurança, e você vai lutar com mais ousadia, porque a vitória do povo de Deus é garantida, mas há uma parte que Ele também espera de nós. Josué creu, Josué agiu, Josué orou, e Deus, no entanto, fez a parte mais difícil e deu vitória a ele. Aleluia. Há uma outra vitória que é a maior que nós precisamos, pois a maior luta que nós enfrentamos, Paulo diz, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, contra os principados da maldade. Há um inimigo, a Bíblia o chama de inimigo, porque ele é contra mim e contra você todo o tempo. O diabo, que Pedro diz, vosso adversário, ele tem um projeto de nos destruir. Mas contra esse inimigo, nós temos a garantia de vitória, porque um dia, Jesus foi até a cruz, e se Deus ouviu a oração de um homem chamado Josué, Deus também ouviu a oração de um homem chamado Jesus, quando na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes. Aleluia. Na sua morte, no seu sangue, nós fomos perdoados. E porque ele foi vencedor sobre o diabo e as suas hostes da maldade, nós somos vitoriosos nele. No texto que lemos, Deus lutava por Josué,
mas na cruz, Jesus é o nosso Josué, que luta em nosso lugar e garante vitória para nós. Que nós possamos, então, entrar numa aliança com esse Josué, esse Jesus, que já garantiu vitória para quem crê nele. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está lutando sozinho contra o maior inimigo. Mas quem está numa aliança com ele tem a certeza da vitória que ele garantiu, pagando o preço por nós ali na cruz. Fique de pé comigo, por favor, e já vamos concluir este culto. A verdade que encontramos nesse texto, podemos aplicar à nossa vida. Deus luta por nós. Deus luta por seu povo. Que nós possamos olhar para trás em 2024 e reconhecer a presença de Deus nas nossas lutas. Como Ele guiou, protegeu, abençoou, supriu, e você está aqui nesta noite. E com essa mesma certeza, reconhecemos que os dias que virão serão enfrentados nessa mesma disposição de fé e coragem de lutar, porque Ele garante estar conosco e lutar as nossas lutas. Você não luta sozinho, você não leva esta luta no peito sozinho. Deus está conosco e garante que dá a vitória àquele que crê, ainda que você enfrente desafios que parecem impossíveis. Veja qual é o tamanho do seu Deus. E tenha a ousadia que quem conhece a Deus pode ter. Deus parou o universo para dar vitória a Josué. E Ele pode fazer qualquer coisa que seja necessária para dar vitória ao seu povo. Aleluia. Se Ele permitiu que o seu próprio filho morresse para que tivéssemos vitória, a pergunta de Paulo é: como é que Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Porque se Ele até a vida de seu filho entregou, Ele não vai deixar nada, aleluia, sem que Ele possa resolver para dar vitória. Nós podemos encerrar este último culto do ano de 2024 com esta certeza: Deus luta por nós e a vitória é garantida para aquele que está numa aliança com esse Deus Todo-Poderoso, aleluia.